Vamos lá, dando continuidade ao vídeo, como eu falei, em 1498, né, Portugal concebeu das suas maiores conquistas, que foi contornar a África, o conhecido como Cabo da Tormenta, e conseguir chegar nas Índias. Isso também não foi um percurso nada fácil, porque como eu falei, ele saiu com 4 navios com 170 homens, e ao retornar, ele perdeu 2 embarcações e 115 homens, ou seja, só voltaram 55 navegadores. Mesmo assim, né, a carga que ele conseguiu trazer da Índia superou totalmente as perdas. Então, essa viagem foi vista como algo muito vantajoso para os portugueses. Por isso, em 1500, né, para garantir essa hegemonia dessa rota comercial entre a Europa, Portugal e a Índia, eles enviaram uma nova é, caravana. E nessa nova caravana você tinha uma poderosa escada comandada pelo Pedro Álvares de Cabral. Quem não conhece, o Pedro Álvares de Cabral foi quem tecnicamente descobriu ou conquistou, né, o Brasil. Bom, e segundo a hipótese mais tradicional, né, que foi nesse percurso que Pedro Álvares de Cabral acabou se perdendo e encostando, né, a costa brasileira. No entanto, alguns historiadores afirmam que Portugal já tinha noção dessas terras da Europa e que só buscavam, né, estabelecer novos postos. Aqui eu trouxe algumas questões para vocês, então vocês vão copiar as questões no caderno e responder. A primeira questão é você explicar. Responder: você já realizou alguma grande viagem? Qual a sensação que você sentiu? Então, basicamente, essa é uma pergunta mais de cunho pessoal. Aí vem a segunda. No segundo século, no segundo século 14, errei alguma coisa aqui. Se eu corrigir aqui rapidinho. Pronto. No século XIV, Portugal enfrentava vários problemas. Liste alguns deles. Então você vai explicar algum desses problemas, o aumento da população, a crise na escassez de alimentos e tal. Você vai fazer essa explicação. Número 3. Quais as medidas implantadas para solucionar a crise portuguesa? Você vai ver, como a gente viu no conteúdo nos vídeos anteriores, viu que Portugal, o governo português tentou implantar várias medidas e que a solução dela, no caso, foi exportar essa crise. Número 4. A solução para a crise do século XIV e XV. Em Portugal, em grande parte da Europa, veio com comércio a longa distância. Porém, em 1456, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, a situação mudou. Explica que dificuldades surgiram com o comércio a partir daquele momento. Então você vai explicar o que aconteceu aí depois da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos que dificultou esse processo de comércio. E aqui você tem a quinta questão. Que características e invenção colaboraram para que os portugueses fossem pioneiros, ou para o pioneirismo português? Então você vai explicar quais as características, né, que Portugal tinha e que estava enfrentando aquele contexto que influenciaram esse pioneirismo português. Aí vem a sexta questão. Inicialmente, no processo de exploração, os portugueses começaram pelo norte da África e foram contornando. Levando isso em consideração, qual foi a primeira conquista de Portugal na África? Então você vai colocar lá qual foi a primeira região conquistada pelos portugueses na África. E por último, a sétima questão. Em 1498, os portugueses conseguiram chegar às Índias. No entanto, apesar da carga compensar financeiramente a empreitada, eles tiveram um grande número de perdas, se tratando de barcos e pessoas. Qual foi a quantidade de pessoas e embarcações que os portugueses perderam nessa primeira viagem à Índia? Então, basicamente, isso é para vocês reforçarem um pouco da dificuldade que você tinha naquele período com a navegação, que a navegação não era uma coisa fácil, tanto pela questão da tecnologia como a questão dos próprios oceanos. Então, basicamente é isso, galera. Reforçando, nossas metodologias vai ser basicamente essa. Em uma semana eu envio o slide com o vídeo, com as atividades, e na outra eu faço a correção disso tudo.
Tenham todos uma boa noite e até a próxima aula.